6, versículo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Nós estaremos fazendo uma pequena mudança, já é perceptível. Nós não vamos ter a ceia. Nós estamos nesse último domingo da família. Vamos estar tendo a ceia no próximo domingo, a celebração da ceia do Senhor, assim Deus nos permita, no próximo domingo à noite. Vamos estar tendo um momento de ofertório normal hoje, no próximo domingo, mas a ceia só no próximo domingo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Vamos colocar de pé. Logo depois nós vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Efésios 6, versículo 4 e depois Colossenses 3, 21. Nos diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 4. Vamos ler juntos o versículo, juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3, versículo 21. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses 3, versículo 21. Vamos ler juntos? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O Senhor possa aplicar às nossas vidas a sua palavra. Quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar por elas, orar por nossas vidas. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, todo mundo em silêncio, ninguém conversando, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar, vamos falar com Deus, fechando o olhinho. Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela bênção de podermos estar reunidos mais uma vez na tua casa neste dia. Neste lugar que o Senhor reservou para manifestar também a tua glória e o teu poder. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos, que são teus e o Senhor nos tem confiado. Que o Senhor possa abençoar a cada professora, a cada professor, de forma que a tua palavra também seja ensinada no nível de compreensão deles, para a glória do teu nome. Nos abençoa também, ó Pai, a todos nós que aqui no templo ficamos. Fala aos nossos corações, que o teu Espírito possa estar aplicando a tua palavra às nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nos ajuda e nos abençoa como pais, para que possamos refletir a tua glória, sermos abençoados por ti, cada dia mais e mais, refletindo a glória do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. E assim, ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa a tua igreja, o teu povo. Nós te oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele. Amém. Vamos sentar.
Irmãos, passamos esses 6 domingos da família, como dissemos, se você não estava aqui no momento que falamos, essas mensagens estão à sua disposição no site da igreja, compartilhando e procurando entender qual a vontade de Deus para as nossas famílias, entendendo que há muito mais para falar, muito mais para pregar, para ensinar, para compartilhar. Mas olhando como víamos fazendo a exposição do texto de Efésios, da epístola de Efésios, chegamos nos domingos da família, então, a pensar e refletir e compartilhar sobre estes capítulos. O autor de Efésios, nós bem sabemos, é Paulo, o apóstolo Paulo. E muito provavelmente ele estava possivelmente preso na sua prisão domiciliar, está relatada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Ele mesmo se coloca como um prisioneiro do Senhor. No capítulo 3, versículo 1 de Efésios, no capítulo 6, versículo 20. Isso deve ter se dado por volta do ano 60, entre 60 e 62 depois de Cristo. Então imagine, há quase 2.000 anos atrás, Paulo vai e escreve essas palavras, hoje tão necessárias nos nossos dias, para as nossas famílias. Famílias muitas vezes perdidas na direção, no que fazer, como se relacionar. E vemos tantas famílias desmoronando. E o grande desafio é seguirmos a palavra do Senhor, é vivermos esta palavra, é buscarmos entender e praticar, compreendendo a palavra, somos desafiados a praticar. Paulo escreveu Efésios, muito possivelmente, pouco tempo depois de ter escrito Colossenses. Preso ali, fez da prisão um lugar de muita produção e de abençoar as igrejas e famílias. Éfeso não era uma cidade qualquer. Éfeso era a capital da província romana, da Ásia, uma cidade importantíssima. Era uma das 5 cidades mais importantes do Império Romano. E era ela, Éfeso, que dividia o lado oriental e o lado ocidental do Império Romano. Para você ter uma ideia de para que igreja Paulo estava escrevendo. Uma igreja que estava no centro das atenções do Império e que era uma cidade extremamente importante. E Paulo sabia como isso era importante. Que o Evangelho e as famílias pudessem estar vivendo de tal forma o Evangelho, que este Evangelho pudesse se espalhar, tanto pelo lado ocidental como pelo lado oriental do Império. Foi onde Paulo passou grande parte do seu tempo ministerial. 2 anos Paulo dedicou ensinando a palavra de Deus lá aos Efésios, para dar oportunidade que os habitantes da Ásia pudessem ouvir sobre o Evangelho. Algo tão fantástico e um tempo de relacionamento tão grande de Paulo, que na despedida de Paulo, 2 anos depois que ele passou todo esse tempo lá com os Efésios, é o momento em que Paulo se despede dos presbíteros, dos membros, das famílias, e a Bíblia fala que essa é uma despedida em choro. As pessoas abraçam Paulo chorando. Aquele homem de Deus estava para seguir e continuar servindo ao Senhor, depois do tempo que ele havia passado. Agora Paulo escreve, Paulo está preso, escreve então a esta igreja. Lá ficava em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E é para essa igreja que está exatamente nesse contexto de idolatria e de prosperidade também material que Paulo escreve. A igreja de Éfeso, composta por judeus e gentios, vai aprender, como nós vimos estudando até aqui. Deus tem um plano muito além da nossa capacidade, do nosso pensamento e da nossa potencialidade. A nossa potencialidade, diz Paulo, é para o mal. Nós somos tomados pelo pecado. E se não for a graça de Deus trabalhando nas nossas vidas, nós vamos de mal a pior. E assim vai a sociedade, quando ela dá as costas a Deus, e desta forma também as famílias. Quando as famílias não buscam seguir a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. É para esta igreja que está nesse contexto que Paulo fala sobre o projeto de Deus para a família. Conforme nós vimos no capítulo 5, dos versículos 22 a 33, Paulo falou sobre a vida do casal. E nós aqui compartilhamos sobre o papel do marido, o papel da esposa. O que é que a palavra de Deus fala, como eles devem se portar, quais devem ser as atitudes. Você que está namorando, noivo, você que está sonhando em edificar um lar, você precisa, quem sabe, rever, antes de assumir esse compromisso. Você precisa rever e pensar, é este marido que eu quero ser segundo a vontade de Deus? É esta esposa que eu quero ser segundo a vontade de Deus? O
porque aí sim você terá a bênção do Senhor. E é preciso clamar por isso, a misericórdia dele, para que como casal nós possamos ser homem e mulher, segundo o coração de Deus, para abençoar a nossa família. Não são poucas famílias que começam com um sonho e terminam com um pesadelo. Mas quando vamos checar, exatamente é porque os princípios e os propósitos de Deus vão sendo deixados de lado. Então o nosso coração se enche do nosso próprio eu e nós nos vemos então como não satisfeitos, porque o outro não está nos satisfazendo. E muitas vezes nós não pensamos como nós estamos vivendo como casal, um para o outro e juntos para a glória de Deus. Mas Paulo não para no casal. Nós ouvimos domingo passado a pregação sobre o papel dos filhos, olhando para Efésios 6, de 1 a 3, e você filho, e eu continuo sendo filho, todos nós somos filhos, nós temos um papel na família, e precisamos desempenhar bem esse papel, precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos fala como filhos, que honram a Deus ao honrarem os seus pais. Não precisa eles não têm que merecer honra para você honrar. Deus não falou isso. Deus disse honre, independe da condição deles, honre, respeite eles como pai e mãe. Mas agora então Deus nos desafia a pensar sobre a nossa responsabilidade como pais. Deus não para ali na responsabilidade dos filhos, mas nós temos um papel como pai e mãe, Para que você entenda um pouco do que Paulo fala aqui, é um versículo tão pequenininho, tão simples. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Só para você ter uma ideia de como era naquela época que Paulo viveu, a lei romana, ela dava o direito, e do latim vem uma expressão, pátria potestas, e a lei romana dava o direito ao pai de castigar. Hoje tem a lei da palmada, não é isso? Mas não pode bater na criança. E a criança perturba e diz: opa, se você levantar a mão para mim, eu já ligo e eu enquadro você. A coisa vai caminhando desse jeito. E nós não estamos defendendo, por favor, você vai entender, nós não estamos defendendo espancamento, violento, não é isso. Não é isso. A coisa está tão feia que os filhos estão chegando nas escolas e desrespeitando as suas autoridades. E exatamente porque não há um respeito em casa, não há um respeito na escola, o que nós podemos esperar dessa sociedade? Com quem eles vão aprender o respeito? Quando afrontam as autoridades maiores, as autoridades policiais dos seus diferentes níveis, e aí então levam uma pancada? Quando então atiram pedras, fogo e fazem tanta coisa contra autoridades, e aí é preciso que a autoridade reprima com a força? Mas para você ter uma ideia, e você não pensar que você está vivendo no inferno, para você ter uma ideia, a lei romana ela dava não só o direito ao pai de castigar, mas de vender os filhos. A lei romana dava o direito de escravizar os filhos. A lei romana dava o direito dos pais abandonarem os filhos. E pasmem, a lei romana dava o direito até de matar os filhos. Então, samaritanos, tomem cuidado a partir de agora. Nós não vivemos o inferno como talvez pensamos. A lei da palmada, a coisa não é tão grave quanto era no Império Romano. Filhos fracos, doentes e aleijados tinham poucas chances de sobreviver. E pais tinham o direito, repito, de abandonar esses filhos até de matá-los. Nós encontramos isso muitas vezes nas tribos indígenas, que sob o aspecto da religiosidade, do entendimento espiritual da vida, eles dizem: não, filhos gêmeos, há tribos então que matam um deles, dizendo: não, há um espírito aí demoníaco, um espírito maligno e não pode sobreviver os dois, então um vai ter que morrer. Se nascer aleijado, então é porque o mal está ali, é preciso matar aquela criança. Veja só, as tribos indígenas, e nós não estamos defendendo isso. O povo de Israel não defendia isso, a lei de Deus não defendia isso. A lei de Deus defendia a vida. Paulo ensina que os pais cristãos, eles têm que é Deus Pai sobre eles.
pais cristãos, nós temos um, que é Deus Pai. Esse sim é modelo, e Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele diz que o Pai, nós como igreja tomamos o nome do Pai. Ele fala isso lá em Efésios 4, versículo 6. Ou seja, Paulo está dizendo que o nosso modelo não é o modelo romano. O nosso modelo é o modelo de Deus Pai. É esse Deus Pai que nós temos que seguir. É a sua palavra que nós temos que seguir. A autoridade dos pais terrenos, ela deriva da autoridade do Pai Celestial. Por isso que eu e você, pai e mãe, nós precisamos ser pais segundo o coração de Deus. E Paulo tem então aqui, pensando qual o papel dos pais, Paulo tem uma exortação dita desta forma, negativa para os pais. Negativa pelo que os pais não devem fazer. E Paulo coloca isso de forma muito clara. Paulo diz: não provoqueis vossos filhos a ira. Diz aqui em Efésios. Colossenses nós lemos, e Paulo então também nos diz: não irriteis os vossos filhos. Não provoquem seus filhos a ira. Não irritem os seus filhos. São sinônimos. Paulo diz que isto desanima o coração dos filhos. Paulo diz que isso destrói e prejudica o desenvolvimento do filho, da filha. Paulo quer conter aqui o excesso de autoridade dos pais. Por isso que Paulo diz isso. Não provoqueis vossos filhos a ira, não irriteis os vossos filhos. Ele quer conter o excesso de autoridade dos pais. William Hendricks, no comentário sobre Efésios, ele cita algumas formas dos pais provocarem os filhos a ira e a irritação. Desligue seu celular, porque senão irrita o pai. Se você for filho, já você vai ver um videozinho problemático nessa questão. Veja bem, atitudes de pais que irritam, que provocam os filhos a ira. Quer ver algumas delas? Primeiro, protecionismo. Nós vivemos hoje na questão, e aí é o ostracismo, nós vivemos a síndrome de pânico. Nós vivemos debaixo de terror e de medo. É impressionante que as pessoas começam a espalhar o terror. E o Zap hoje é aterrorizante. Você quer ver? Você abre amanhã o Zap, aí está lá: cuidado, a greve dos caminhoneiros vai começar hoje ao meio-dia. Pronto, você se desespera. Você diz: meu Deus do céu, peraí, tem que comprar uns 10 botijões de gás, tem que encher um monte de coisa aí de combustível, que eu não posso passar o que eu passei. Nós vivemos aterrorizados. E como dizem alguns estudiosos da área, nós temos um prazer de passar notícias maléficas. Nem sondamos muitas vezes, nem sondamos. E muito cuidado, porque você pode infartar uma pessoa. Imagina você passar a notícia da morte de alguém. Cuidado, cuidado. Porque aí o cara não morreu, mas você matou um. E você passou a notícia, infartou o outro, morreu o outro, lá vai você para o funeral. E vai você dizer: fui eu que passei a mensagem. Ele abriu, alguém disse que ele viu, e ali viu uma mensagem, infartou, e quando eu fui ver, foi você que passou a mensagem. E ele infartou por causa daquela mensagem que você passou, dizendo que o parente morreu. Ou seja, nós temos tantos problemas hoje que a gente termina, então, resulta nisso, um excesso de proteção aos nossos filhos. Nós precisamos advertir os nossos filhos de perigos. Nós precisamos cuidar e proteger no devido limite. Eu sempre digo em casa: vai ter um momento de você fazer determinadas coisas que seus pais não vão estar, e não vão estar presentes, não vai estar cuidando de você, e se foi a vida toda dizendo: Senhor, cuida, vou até o meu limite, então nesse momento que não vou estar, ainda mais, porque filhos precisam aprender a lidar com os riscos. Se o filhote ficar eternamente no aconchego do ninho, ele jamais vai ter a fantástica aventura de voar. E mais, ele jamais vai ter o seu próprio ninho.
e ter as suas próprias conquistas. Há um protecionismo tremendo. Me mandaram um videozinho belíssimo. Imagino ali que deveria ser uma pata caminhando e atravessando uma rua. Imagino. E os filhotes tudo lá, como se diz, em fila indiana. E lá vai. E o cara foi filmando, lindo. E aí ela chega num limite, numa ponte. E o que é que a patona mãe faz? Ela chega lá e tem o canal lá embaixo. Ela pula. Não tem reunião, não tem conversa. Olha, pessoal, eu vou dar um exemplo, você me segue. Não, ela faz, é instinto. Não tem diálogo, palavra entre animais ali. Então ela pula. Quando ela pula, vem outros que são mais afoitinhos, aí pulam tudo atrás. Pula e cai na água. O pato foi feito para nadar também. E aí ficam outros lá, bambando, olhando, vê, medo. Mas a mãe pulou. Os irmãozinhos pularam também. E fica um e outro. Aí chega um humano, tenta empurrar alguns e tal. E eles ficam lá porque eles querem estar perto da mãe. Medo. Até que todos vão e terminam pulando. Mas veja, a gente termina tendo cuidado, e até isso também é do campo do animal irracional. Que dirá do animal racional? É do irracional. Jesus chega e diz: quantas vezes quis eu, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os vossos filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e vós não quisestes. É proteção, é cuidado. Mas se isso é excessivo, então isso desanima os filhos. Você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que mostrar os perigos, os riscos, e há coisas que você tem que dizer: não, isso aqui, filha, filho, não, isso aqui não. Eu tenho responsabilidade sobre você. Mas o pastor disse que não é para excesso de proteção. Não estou no excesso, eu estou na base, no básico de proteção. Não posso mandar você para ambientes que eu sei que vai ter droga, que vai ter sexualidade errada, um monte de bagunça, e eu vou jogar você lá. De forma alguma. Eu tenho amor por você. Agora, sabe quando você vai entender? Quando você tiver seus filhos. Se você os amar. Eu conheci um senhor não crente, e ele conversando comigo, vez por outra, ele convidava, ele já veio aqui à igreja, tudo e tal, e ele dizia: olha, eu tenho 3 filhas. 3 filhas. Esse rapaz, você não imagina. Olha, eu fui criado assim, tal, livre, tudo. Aí minha filha chega e faz: pai, tem uma festona aí para mim. E aí, Arcádia, é isso, é aquilo outro, tá? Ele diz: rapaz, eu fico feito doido. E eu vou lá, deixo elas 10 horas. Aí ela chega para mim e faz: pai, pode voltar, durma com a mamãe, fique tranquila. À noite é uma criança. Ele diz: mas eu não sou uma criança. Eu venho pegar vocês. Não, pai, não faça isso, é um mico. Pai, não tem mico, nada. Eu venho pegar vocês aqui. Esse rapaz, eu chego lá 3 horas da manhã. Primeiro, não consigo dormir. Aí vou do sábado para o domingo até 3 horas da manhã, acordado, feito um louco. E vou lá, mas eu não abro mão. Sou eu que vou buscar elas. Eu sou pai. Não vou deixar na mão de outros. Sei lá, vai com quem? E a festa, e como é, e como não é. Veja, isso não é excesso de proteção. Mas se você age com excesso de proteção, você prejudica seu filho, você desanima. Você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que ver qual é a proposta, qual é a ideia. Sim, e aí você ponderar. E como casal, vocês têm uma decisão a tomar como pais. Então, protecionismo é ruim para os filhos. Favoritismo é ruim. Irrita os filhos. Provoca os filhos, pai. Não faça comparações. Ou seja, parte do princípio que todos os filhos são diferentes. Cada um tem seu jeito de ser. E louvado seja o Senhor por isso. Isaac teve a predileção por Esaú. Rebeca por Jacó. Os pais se dividiram e os filhos se dividiram também. Desastre familiar. Filho enganando pai com a conivência da mãe. Então imagina, Isaac enganar Esaú, enganar Isaac com a conivência de Rebeca, Jacó enganar ao pai, a Isaac, com a conivência da mãe. É uma família que vai se destroçando. Não fosse a graça de Deus, essa família não sobreviveria. Gera ódio,
ao ponto de que Esaú deseja matar Jacó. Não fosse a graça de Deus, não sobreviveria. Então, não trilhe o caminho do favoritismo. E quanto mais filhos vocês tiverem, maior ainda o risco de favoritismo. Não temos que favorecer. Nós temos que amar os nossos filhos. Eles são diferentes. Eles têm virtudes e erros diferentes. E nós precisamos, como pais, ser bênção na vida dos nossos filhos. Eu não posso mentir, vocês sabem, eu tenho 2 filhas. E se eu dissesse que eu não tenho preferência, eu estaria mentindo. Estava numa reunião com sobrinhos, tudo e tal, e a gente, como vocês falam, e a Bíblia diz, a verdade em amor, então elas sabem disso. Eu estava com sobrinhos e conversando com eles e tal. Eu não lembro se um deles perguntou: você gosta mais de alguma das filhas? Eu disse: assim, eu tenho preferência. Damaris é minha filha preferida. Ele disse: como o sobrinho? Ele disse: é minha filha preferida mais velha. E Samara é minha filha preferida mais nova. São as 2 predileções que nós temos como filhas. E aí o sobrinho olhou e fez: você não pode. Esse tio, você não pode ter preferência. Sim, mas eu tenho. Damaris, repita, a minha filha preferida mais velha. E Samara, minha filha preferida. Aí ele fez: você é pastor. Vê, isso choca tanto. O menino ficou perdido. Ele disse: não pode. E você é pastor, você não pode ter preferência. Aí lá vem a mãe dele: meu filho, olha só, seu tio está dizendo, as 2 são... Não, ele disse que Damaris era a preferida. As 2 são amadas. As 2 são amadas. Nós precisamos amar os nossos filhos. Você quer outra atitude de pais que irritam filhos? Desestímulo. Há filhos que não recebem apoio para nada. Tudo que ele faz, não há nada que ele faça que preste. Ele não recebe palavra dos pais abençoando a vida deles. Eles não recebem palavra de edificação, de graça, de gratidão por algo que fazem, de reconhecimento. E nossos filhos precisam de palavras abençoadoras, como está lá em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Outro problema que nós temos, não só protecionismo, favoritismo, desestímulo, mas nós temos o problema de projeção, e pais projetam os filhos, inevitavelmente. Temos que lutar com isso. Seu filho, sua filha não tem que ser uma cópia sua como mãe e como pai. E eles não vão conseguir isso. Imagina se eu fosse projetar trabalho, vocação, quando a IPB não ordena pastores. Elas iam ficar frustradas por resto da vida. Não seriam nunca pastoras. Cada um tem sua vocação de Deus. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Agradeço até o cuidado de irmãos, na época que Samara estava fazendo escolha para o vestibular. Ela pensou em medicina, pensou em tantas coisas, conversava, eu dizia: filha, faça direito. E ela disse: não sei o que, faça direito. E aí eu brincava, falava tal, até que a Rosinone, teve gente que chegou bem perto, assim, amorosamente, e disse: pastor, olha, o negócio está sério. Eu jogo leve com Samara, deixa ela escolher. Eu disse: não, lá em casa é liberdade total. Ela escolhe o que ela quiser fazer. Disse: então quer dizer que o curso universitário ela vai escolher? Disse: lógico. Ela que escolhe, ela que vai cursar. Mas pastor, não é porque a gente está ouvindo assim, o senhor está pressionando muito ela para o direito. Eu disse: não, ela pode escolher qualquer curso depois que fizer direito. Ela faz direito e depois ela escolhe o curso que ela vai fazer. Mas veja, eu tive que sentar com ela e dizer: filha, se você não entendeu bem, seu pai gosta muito de brincar, estava brincando. Eu quero que você busque a vontade de Deus para a sua vida. Assim como o pastor tem que buscar, não é só o pastor. Cada um: Senhor, fazer o quê? Aquece o meu coração, move o meu coração. O que eu devo ser? Em que eu devo trabalhar para que eu glorifique o teu nome? Para que eu tenha alegria, prazer naquilo que eu faço? Então, até o ponto de chegar e dizer assim: bom, escolha, você vai arcar com as consequências, você que vai fazer o curso. A gente vai buscar com pais, dar o apoio que for necessário, que Deus nos provê. Agora, a decisão é sua. E aí, então, ela escolheu direito. Terminou fazendo aí direito. Ainda está fazendo, está no caminho. Não, mas nenhuma pressão. A partir desta conversa, não. Muita clareza. Muita clareza. Não é só advogado, juiz que é feliz na vida. Não são só médicos que são felizes na vida.
Existem pastores felizes, professoras felizes, outras funções e trabalhos felizes, que buscam glorificar a Deus. Todo trabalho ele é digno, dentro da vontade, do propósito de Deus e para a glória de Deus. Abençoa vidas também. Então, você não precisa projetar. Aquilo que você não pôde ser, você projeta nos seus filhos. Não. Deixa Deus guiar o coração deles. Conversa com eles, compartilha suas lutas, suas dificuldades. Sim, mas sempre dizendo: filho, filha, busque a vontade de Deus. Não é o que eu não fui, que eu quero que você seja. Não. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Nossos filhos terão ideias diferentes das nossas. Empregos diferentes. Lazer, gostos, roupas e até times diferentes. Aí você aguenta. Torce pelo Náutico, estava lá na lanterna, inverte, aí o seu time tricolor começa a cair, o dela a subir. Paciência. Deus abençoe sua vida, seus gostos, suas preferências, desde que não seja pecado. Entenda isso. Não é pecado, não. Paciência. Deixa ter gosto diferente. Deixa ter vontade diferente. Dialoga, conversa, coloca as suas ideias. Mas não tolhe, não fecha, não mata o seu filho, sua filha. Outra forma de você prejudicar os seus filhos: negligência. Quando você negligencia tempo, cuidado, atenção, provisão, explicação, diálogo, convivência, providência de Deus através da sua vida. O desastre da negligência na família de Davi trouxe consequências catastróficas. Era o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que amava o Senhor de todo o coração. Imagina a negligência de Davi. Amnon, um de seus filhos, e Davi tinha mais uma mulher, manteve relações forçadas, estupra a sua irmã, meio-irmã. Eram filhos de Davi com mulheres diferentes. Absalão, que era irmão de Tamar, toma conhecimento de tudo, e Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe e filhos de Davi. Como Davi não tomou providência, o que é que Absalão faz? Cuida, acolhe, partilha da dor de Tamar e começa a ficar irado contra Amnon. O que faz Absalão? Como Davi não toma providência, e segundo a lei, Amnon teria que ser morto. Está lá em Levítico capítulo 18, versículo 29. Um irmão não poderia descobrir a nudez da sua irmã. Isso é incesto. E a palavra de Deus condena. A nossa sociedade não. Por mais que se tente, vão tentando derrubar tudo que é lei, tudo, a chegar ao ponto de que, olha, todo mundo é livre, faz o que quer. E aí a bagunça nós temos. Mas Deus punia cada vida e cada pessoa e exercia o juízo. Davi não teve atitude como pai. E aí o que é que Absalão faz? Tomado de ira e errado nesse sentido, o tempo vai passando, mas Absalão não perdoa o seu irmão. Ele só espera a oportunidade. E aí ele diz: vamos organizar uma caça aqui. Meu pai, Davi, eu queria reunir os meus irmãos. O senhor vem com a gente? Davi diz: não vou. Davi não vai para essa caça. E então Absalão diz: então eu queria levar meus irmãos, ok? Os irmãos ficam livres e vão. E Amnon vai no meio. Então o que faz Absalão? Ele pega os seus servos e diz: é isso aí. É para tirar a vida dele. Tirem a vida dele. É para matar ele. E fiquem tranquilos, porque se chegar ao conhecimento do meu pai, o rei, eu vou defender vocês. Eu vou dizer: eles mataram porque eu mandei, fui eu que mandei. Que desastre, irmãos. Que desastre. Depois o próprio Absalão, mais à frente, vai ser morto por um de confiança de Davi, que pensando, depois de toda a perseguição, tudo que ele fez contra o pai, terrível, a família vai se destruindo. Absalão vai ser morto por Joabe. Joabe pensa trazer alegria ao coração de Davi. Aquele filho que estava ali perseguindo, que estava querendo tomar o seu trono, ele agora está morto. E quando Joabe pensa que Davi vai festejar e se alegrar, é Davi que fica como um louco dentro do palácio, gritando: Absalão, 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 meu filho, perdido, está morto, Amnon. Depois passa um tempo morto Absalão, a família vai se destroçando.
Então, pai e mãe, você não pode ser negligente. Você não pode ser negligente. Negligência estraga os filhos. Mas também há outra coisa que estraga os filhos: crueldade física. A disciplina não é para aleijar fisicamente o filho. Não se bate até ver o sangue correr. O corpo do filho não é objeto para você descarregar a sua ira como pai, nem como mãe. E se você tiver irado, vou dar a você uma sugestão. E se precisar de uma disciplina física, à luz do que a palavra de Deus fala, primeiro você precisa controlar a sua ira. Porque a ira excessiva, ela é passível, ela mesma, de disciplina. Então é você como pai que precisa ser disciplinado. Provérbios 19, versículo 18. Fala lá, Provérbios: castiga o teu filho, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A palavra está alertando e dizendo: castigo tem limite. Castigo não é para você chegar quase no limite de matar. Não, você não pode chegar a isso. Você pode, pela ira, perder o controle e tirar a vida do seu filho. Não é para isso o castigo. Então é preciso ter cuidado com crueldade física. Os tribunais estão cheios de casos disso. Coisas absurdas. Eu vi falar de um homem que há anos e anos atrás, por favor e com toda sinceridade, não foi meu pai. Meu pai não batia de cinto com fivela, como eu sou de um senhor não evangélico, que ele pegou o filho dele mais velho, e ele pegou o cinto, e no final era a fivela, e conscientemente ele bateu com a fivela. Não bateu uma vez, duas não. Quem viu e testemunhou disse: o corpo dele ficou todo marcado de fivela. O sangue descia. Horrível. Horrível. Ele disse: e sabe qual era o remédio bom da época? Você que é da época deve saber. Sanativo. Imagina sanativo há mais de 20 anos. Hoje, não, tem um sanativo aí que não arde. E a turma diz que arde. Imagina o sanativo que ardia. Sanativo. Corpo todo marcado. Crueldade física não. Crueldade física não é disciplina de Deus. Não é disciplina divina. Muitas vezes nós temos que apanhar. E nós, eu não vou dizer que apanhávamos sozinhos, nós éramos 7 filhos. Eu e o Roberto apanhávamos muitas vezes juntos. E a gente trelava junto e apanhava junto. E tinha uma tal de uma palmatória, tinha uns 2 dedinhos, era bonito, cara, um negócio bonito, para escovar, acho que era para escovar sapato, um negócio lá. E às vezes papai dizia assim: meu filho, vão lá, peguem lá a palmatória e venham para cá passar. E a gente ia, obedientemente. A gente sabia que não adiantava correr, tinha que aguentar mesmo. Mas nunca houve excesso, nunca saiu uma gotinha de sangue, a mãozinha ficava vermelha. Então a gente já se via como um futuro médico. Olha, tem sangue na mão? Tem, está vermelho. Inclusive sangue e batida na mão dói e arde. Está lá, bem quentinho, então estamos vivos. Se a gente está sentindo que a mãozinha está viva, está quentinha, está viva. E se você perguntar assim: você odeia seus pais? Eu? Não. Já ouvi isso de outros pais aqui. De pais que, quando foram ser pais, entenderam o que os pais fizeram. Lógico, o que você percebe como excesso, que você acha que seja excesso, não, isso aqui eu não vou fazer, eu não preciso chegar a esse ponto. E graças a Deus pelas 2 filhas maravilhosas. Uma mão talvez seja muito para contar quantas vezes elas precisaram levar alguma palmadinha. Uma mão para cada um. Agora, as 2 mãos minhas e os 2 pés, não dá para contar as vezes que eu tive que levar a palmada. Muitas. Muitas. E não era por falta de diálogo, de paciência. O pai chegava arrasado. Estou arrasado. Depois de um dia de trabalho, eu estou aqui, ainda tenho que parar com vocês, tarde da noite. Eu pedi tanto, me ajudasse. E nós somos filhos, nós sabemos como a gente faz. A gente tenta enganar os pais. Eu já contei aqui, mas só para refrescar a sua memória: pai, mãe e filho. E filhos, os pais sabem disso. Quantas vezes, como eles já foram filhos, eles sabem da mãe. Então meu irmão dizia: olha,
Na primeira pancada, abra o berreiro, comece a gritar. Eu digo, eu não sei. Ele disse, você não sabe gritar? Você tem que gritar, você tem que chorar. Eu digo, não sei. O máximo que eu posso fazer é gritar. Ele disse, não, grite e chore, porque se você não chorar, meu amigo, aí pronto. Ele vai bater em mim, vai parar, ou vai bater em mim, você e tá pronto. Aí você não chora, ele vai ficar batendo em você. Então pronto, o problema é seu. Meu amado irmão Roberto, está aí gravado agora. Mas ele me alertou. E nós fomos lá para a reunião. Nessa noite, que já tínhamos sido advertidos, sendo disciplinados, pega a palmatória. A gente foi pegar os dois, a palmatória. Já entramos tentando inventar um choro. Já entramos com a palmatória. Nesse dia estava só o pai, que a mãe já tinha tratado durante o dia todo com a gente. Imagina. Ele olhou para a gente, repetiu as palavras, estou arrasado, faço por amor. Ele disse, hoje eu não vou fazer. Lá dentro, vibrando. Só Deus sabe como é que está. Disse, por favor, me ajudem, não façam mais isso. Eu alertei tanto vocês, eu não vou fazer. Eu acredito que vocês estão arrependidos, então por favor, se comportem. Não deu uma semana, a gente estava de novo, na mesma sala, com a mesma palmatória, agora choro, vela, não adiantava mais nada. Precisava das palmadas. E nós somos pecadores, a gente tenta enganar o outro, tenta enganar até o pai. Então veja bem, protecionismo não ajuda filhos, favoritismo não, desestímulo não, projeção não, negligência não, crueldade física não. Nós temos muitos problemas com família. E às vezes o pastor tem que entrar nessa. Queria dar uma olhadinha com você num vídeo, mostrando um pouquinho dessa atuação do pastor, tá certo? Então, quando você ouvir a orientação do pastor, procure seguir à luz do que a palavra de Deus nos ensina, tá certo? Vamos ver esse vídeo, queria que você desse uma olhadinha. Porque você sabe, quem tem filhos, né? Arruma por 10 minutos, parece que passou um furacão aqui. Você pensa como consegue. Cadê o maridão? Ai, maridão, tá trabalhando, né, pastor? Ele precisa ficar trabalhando nessa casa, essas coisinhas, faz nada, né? Ah, abençoado, abençoado! Abençoado! Ai, pastor, deve estar dormindo ainda, pastor. É uma coisa de doido, não aguento mais, pastor. Ai, essas músicas, sabe? Chama o senhor aqui. Pastor, e que as novidades? Pastor aqui. Chamei o senhor aqui porque eu preciso, né? Da sua ajuda. Pastor, eu não aguento mais, eles não querem saber de igreja, pastor. Eu sou internet, WhatsApp. Ó, se brinca na orelha dele, pastor. Ó, a roupa dessa aí, pastor. Mas sim, é a roupa de frio dela, pastor. Aqui é rebelde. Funk, pastor. Eu preciso da tua ajuda. Eu não sei o que eu faço com eles, mas o senhor sabe, pastor. Eu me preocupo com eles, pastor. Eu me preocupo assim, não. Chama o pastor aqui. É que eu estou na mente de vocês, né? Eu não sei se eu posso falar, se eu tenho liberdade para falar. Eu chamei aqui para o senhor falar, pastor. Glória a Deus, pastor. Posso falar mesmo? Pode, pastor. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou falar. Isso não é errado, né? Como assim? Você está dando luz, mulher. Não adianta. Você ficar cobrando eles assim, gritando com agressividade, você tem que dar exemplo. Eles vão na igreja, mas você faz culto com eles aqui? Não, você ora com eles, lê a Bíblia com eles aqui dentro. Não, pastor. A gente tem que dar exemplo para os filhos. Não adianta só a igreja, tem que ser aqui dentro. Eles estão ainda se conhecendo, estão experimentando ainda as coisas. Você tem que estar perto para conversar, para alertar. Não adianta só proibir, tem que conversar. E vocês?
felizinho porque a mamãe está tomando bronca, não. Você tem que obedecer a mãe de vocês. Não, é uma chata, vem brincando com tudo. Pastor, ela não tem que merecer sua obediência, você tem que obedecer e pronto, ela é sua mãe. Vocês têm que se respeitar, vocês precisam se amar, entendeu? Vamos combinar um negócio, ó, um mêsinho só. Vocês vão só se respeitar. Tá? Mamãe não gosta, não vou ouvir. Mamãe não gosta, não vou assistir. Tá bom? Certo. Ó, mamãe, também, carinho. Não vou chamar mais por apelidinho, abençoado. Não é abençoado, não é abençoado. Tá? Sem apelido, sem agressividade. Gente, vocês são, olha que família bonita. Mamãe, o que você deu pra mamãe de Dia das Mães? Nada, né? Olha que coisa chata. Compra um bombonzinho pra ela, vai ficar bonitinho. Aí não tem como, é um adolescente. Dá um bombom pra mamãe, um chocolate, alguma coisa assim. Gente, vocês são tão bonitos. Vamos combinar assim? Cadê a oração da família? Olha, gente, que coisa bonita. Então tem que ter paciência, calma, jeitinho pra levar. Vamos combinar? Então tá bom, olha só. Fácil? Não é fácil. Mas Deus quer nos abençoar. Então, se há coisas que você não deve fazer, algo que você deve fazer. A Bíblia diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criar e nutrir é alimentar. William Hendricks diz que isso é tratar dos seus filhos com brandura. Eles precisam receber nutrição em amor. Calvino chega a dizer: isso é você acalentar com afeição. Criar é acalentar com afeição, é tratar com brandura. Filhos precisam mais do que roupa, do que remédios, do que presentes, do que teto, do que educação. Tudo isso é importante. Mas eles precisam de algo que muitas vezes não é material. Eles precisam de segurança. Eles precisam de limites, de carinho, de afeto, de amor, de encorajamento. Filhos precisam de alimento não só material, mas também emocional. Filhos precisam de alimento espiritual. Como pais, então Paulo diz: criem os seus filhos, nutram o coração dos seus filhos. Muitas vezes não é nem você parando com ele e lendo o Salmo 119, mas é também você lê, você ora, mas na vida você para e aplica à vida deles o que a palavra de Deus fala. Isso é criar, é nutrir, é alimentar. E Paulo então diz: criai-os na disciplina. Disciplina é treinamento, requer regras, normas, leis, limites, obrigações, deveres, castigos e recompensas. Disciplinar é também fazer um discípulo. Disciplinar é dar limites. Por exemplo, no templo, você tem também aqui, você ensina o seu filho a conviver com as pessoas. Às vezes o filho quer passar o culto todo conversando. É criança, e você já ensina desde pequeno silêncio. Porque você vai educar eles que na hora do silêncio é silêncio. Independe se é um culto, ainda mais porque é para a glória de Deus. Se é uma formatura, se é uma palavra que está sendo dada num casamento, numa festa, porque você educou os seus filhos. Eles têm que ter limites. Filhos que correm sempre, vão estar sempre buscando uma água, um banheiro, brincar, tal. Não, eles têm que aprender. Eles têm um momento que eles estão lá, no momento da mensagem. Eles não conseguiriam compreender essa mensagem. Estão recebendo uma mensagem no nível de compreensão deles. A gente não educa fazendo uma criança passar 40 minutos não entendendo nada. Às vezes o próprio adulto muitas vezes não entende determinadas coisas. Não se liga, não presta atenção, não dedica tempo isso, entendendo, para entender que é importante a palavra de Deus. Imagina uma criança de 5 anos.
Mas no momento do louvor, da adoração, da ceia, em determinados momentos, eles vão aprender e eles precisam entender que é o silêncio. E nós vamos educar os filhos assim. Ah, pastor, mas olha só, eu tenho duas que são terríveis. Ah, as minhas duas também seriam terríveis. Se eu não impusesse, como pai e mãe, se nós não impuséssemos limites. Não é fácil. Imagina, pior ainda, porque às vezes o pai está aqui, o pastor está aqui, e a mãe está lá sozinha, com 2 filhas. Conheci uma senhora que ela tinha 10 filhos, ela dizia, pastor, sentava tudinho, meu marido não era crente, ele não ia para a igreja, eu ficava sozinha com os 10 filhos, 2 bancos para os meus filhos, e tinha que dar ordem, ensinar eles a viver em comunidade, e obedecer, então precisamos dar os limites, e não tenha medo disso, porque os seus filhos vão testar você, e observe como eles testam. E aí pai e mãe faz, eu vou contar até 3. Eita, meu amigo, não faça isso na minha frente, deixa eu sair. Ou então diga assim, pastor, sai daqui que eu vou começar uma contagem sem fim. Porque não é até 3, é 1. Aí ele não está mudando nada. 2, aí ele vê que não está mudando nada, ele diz que era até 3. 2,25, preste atenção, meu filho, 2,5, que ele está vendo que não tem obediência. Não tem limite. E você vê os seus filhos em casa, o que eles vão fazer aqui, diante das outras pessoas, não só aqui, em casamento, em outras festas, e outras tantas coisas, é o que eles vivenciam em casa. Qualquer psicólogo, não precisa ser psicólogo para dizer isso, só precisa ser pai. O ditado popular que não é de ninguém culto, costume de casa, vai à praça. Então veja, não é fácil educar, mas é possível e é preciso. É preciso colocar limites. E a disciplina é treinamento. Você vai formando um valor, é regra que tem que ser cumprida. É isso daqui. É isso daqui, tem que ser feito desta forma, meu filho. E você dialoga, você explica, sim, lógico. Mas você não abre mão do que tem que ser feito. E com o casal combina, para depois juntar o casal, os pais brigando na frente dos filhos. Li sobre a história de um pastor que ele estava pregando sobre disciplina, e o filho ali na frente. O filho peralta, virado, e o pastor pregando e falando sobre disciplina, e os pais têm que cuidar, os pais têm que educar, os pais têm que... Teve uma hora que o pastor disse, irmãos, desculpem, eu não estou mais aguentando, dê licença. O pastor se retirou do púlpito, diz a história, pegou o filho, colocou aqui no ombro e saiu. O que foi do resto do culto eu não sei. Eu sei que na hora, diz a história, que ele foi passar pela porta, o menino que estava no ombro, olhando para a igreja, disse, irmãos, orem por mim. Agora vem a disciplina, querido. O pai vai colocar em prática, não aguento mais. Você atrapalhando a pregação, atrapalhando o culto, tudo tal. Orem por mim, é um negócio bem sério. Bem sério. Disciplina. E temos que fazer, e dói. Mas é melhor doer agora, para não ter que doer muito lá na frente. Paulo diz, criai-os na disciplina, treinamento, e na admoestação. Admoestação é instrução, é educação verbal, é ensino, é advertência, é estímulo. Se você só faz advertir o seu filho, você desanima. Não tem filho que aguente só bronca. Pai e mãe não aguentam. Se filho for passar o tempo todo e a vida toda reclamando. Então só advertência gera desânimo. Mas só estímulo, quando você faz tudo que seus filhos querem, quando é só estímulo, isso gera filhos mimados. Filhos que não sabem receber não. Estava lendo agora recentemente um texto falando sobre esse grande problema que nós temos na sociedade. São pessoas que conseguem ter uma capacidade tecnológica impressionante. Filhos que têm uma habilidade, crianças, adolescentes, que têm uma capacidade tecnológica incrível, mas não conseguem lidar com o não. Não conseguem lidar com o não. Eu sei da história de uma jovem
Até onde me consta, ela não terminou o seu curso de medicina. E uma pessoa me ligou, dizendo: por favor, me dê um versículo. Essa pessoa estava no seu trabalho, em outro estado, viajando para se encontrar com a esposa. Porque a irmã dessa esposa, jovem, esta irmã, a irmã dela tinha cometido o suicídio. O namoro havia acabado e a vida para ela acabou. Jovem, fazendo medicina, numa família abastada, muitos recursos, e numa família que nós tivemos a oportunidade de conhecer, numa família de bons relacionamentos. Mas veja, um relacionamento, ao que tudo indica, um relacionamento que não era da família deles. Um namoro acabou, a menina entrou em crise e tirou a vida. Ou seja, tanta capacidade intelectual, tecnológica, artificial, que seja, mas zero espiritual, emocional, não saber lidar com as lutas ou os nãos, as dificuldades da vida. Então só estímulo não vai resolver. Nós precisamos de instrução, pai e mãe, que ajude a distinguir o certo do errado, isso através da palavra do Senhor. Efésios 4, 29, se você olhar o texto que nós citamos, a palavra de Deus nos diz lá, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você não pode chamar palavrão dos seus filhos, você não pode desqualificar os seus filhos, não faça isso. Você trata dos problemas, das dificuldades, dos erros, você faz isso com graça nos lábios. Quando você parte para um diálogo, que você já chega gritando, dizendo: você é um mentiroso, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo, você rotula as pessoas. Você comete o que se diz no livro Edificando uma Igreja de Pequenos Grupos, aprendi isso há tantos anos. Você rotula, você comete um assassinato de caráter. Não quer dizer que a pessoa vai ter que ser aquilo, não. Mas você não imagina o peso dessas palavras. E aí você tem sabedoria e graça a Deus para dizer de forma diferente: filho, vem cá, aquilo que você me falou não é verdade. Por isso, isso. Veja, você não precisou chamar ele de mentiroso. Você disse que a palavra que estava na boca dele não foi verdadeira. Filho, vem cá, vamos estar juntos nesse fracasso. Foi um fracasso, foi um problema. Veja, você está falando de fracasso, sem chamar ele de fracassado. E você, como pai, vai caminhar, como mãe, vai caminhar, por amor aos seus filhos. Isso é ter palavra para edificação, de graça. Você não vai mentir. Não, você não precisa mentir. Você vai falar a verdade, como a Bíblia diz, em amor. Em amor. Mas Paulo diz mais: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Tudo que você vai fazer precisa estar baseado na Bíblia. Os maiores responsáveis pela educação dos seus filhos, preste atenção, não são o Estado, a escola e nem a igreja. Os maiores responsáveis pela educação dos seus filhos são vocês, pais, pai e mãe. Acho belíssimo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 4 a 8, mas resumindo, ele diz lá: Deus diz ao povo de Israel e aos pais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes dele dizer para que os pais ensinem aos filhos, Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora sim vem os filhos. E tu, pais, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado, andando,
ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos da vida você vai ter a oportunidade para aplicar a palavra de Deus e deverá aplicar. E ainda mais, o judeu tinha essa palavra no pulso, guardadinha lá para decorar e memorizar o texto da palavra. O texto diz mais: atarás, não só aqui, mas atarás no teu pulso, terás por frontal a tua vista, e as escreverás nos umbrais, nas portas, na parte de cima das portas da casa. Ou seja, para que o povo estivesse sempre lembrando a palavra no pulso, palavra na testa, andava com aquelas bolsinhas com textos aqui, palavra ali escrita, para lembrar de valores, coisas que nós não podemos esquecer. Ou seja, toda a educação precisa começar, pai e mãe, no seu coração, para que partindo do seu coração, agora possa ser compartilhado com os seus filhos. A maior preocupação dos pais precisa ser educar filhos para serem fiéis a Deus. Muçulmanos educam seus filhos quando pequenos em casa, não levam para a mesquita. Observe bem, quando viram fotos de mesquita, de pessoas dentro de mesquitas, as criancinhas não ficam lá no meio dos adultos, de jovens, não. Eles são educados em casa. E aí, quando atingem uma determinada idade, a partir daquele momento eles têm que ir para a mesquita. Então veja bem, quem é que os educa em casa? Pai e mãe, no Alcorão. E nós, como pais cristãos, o que é que nós fazemos? Nós educamos os nossos filhos mais do que saúde, mais do que vigor, status, saber intelectual, emprego, posses, mais do que se preocupar em evitar infortúnios. Perceba, é levar o coração dos seus filhos aos pés do Senhor. É levar o coração dos seus filhos aos pés do Senhor. É um desafio para as nossas vidas. Paulo então vai dizer: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São pais que estão buscando ser fiéis ao Senhor, estão fazendo a sua parte, estão em comunhão com Deus e vão desejar que este mesmo Deus que os tem abençoado possa abençoar os seus filhos. Nós temos esse grande desafio como família. Poucos milagres vão acontecer se esses milagres não começarem nos nossos corações como pais. E veja, quando eu estou dizendo poucos, é porque eu não estou dizendo que nenhum milagre vai acontecer. Não. Mas é pai e mãe que busca servir ao Senhor, amar ao Senhor, e vão buscar oferecer o melhor para a glória de Deus, entendendo, tem que começar no nosso coração. E aí, pai e mãe, tem coisas que eu e você nós não podemos fazer. Nós vamos aprender isso na caminhada. Nós não temos o poder de converter o coração dos nossos filhos. Nós não temos o poder de fazer com que eles obedeçam e amem ao Senhor de todo o coração. Nós temos a responsabilidade de ensiná-los. Nós temos a responsabilidade de sermos exemplo para a vida deles. Certo? Mas nós não temos o poder de transformar o coração deles. E aí é na hora que a gente se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, Tu sabes da minha limitação. Por isso, mais uma vez, Senhor, eu venho clamar a Tua misericórdia sobre os nossos filhos. Nós precisamos da Tua bênção sobre eles. Mas, Senhor, não permita que os nossos corações, como pais, pai e mãe, se afastem do Senhor. Não, Senhor. Nós queremos andar com temor e tremor diante do Senhor, aconteça o que aconteça. Conheço pais e filhos que se desviam. Não traz alegria ao coração dos seus pais. Conheço pastores com situações muito difíceis, muito difíceis. E eu diria a você: seja bênção na vida dos seus pastores. Eu louvo a Deus por essa igreja. Seja bênção na vida dos filhos desses pastores. Porque é quando muitas vezes, pastores estão sacrificando o seu tempo para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus casamentos, das suas vidas, das suas famílias.
Por isso você precisa orar por esses pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, líderes de grupos de oração dos lares, líderes de PGs, orar por líderes, que Deus abençoe cada família. Passamos esses 31 dias de oração. Quantas vezes nós sentamos como família, os três, e oramos? O momento que tivemos também Damaris aqui conosco, Wanderson conosco, o momento que tivemos orando juntos com Wanderson, só ele e Damaris distante. Orando não só por nossas vidas, por nossa família, mas orando por sua vida, por sua família, clamando a Deus a misericórdia e a bênção dele sobre as nossas famílias. Para que Deus nos guie, para que Deus nos faça voltar à sua palavra, obedecer à sua palavra. Homens que vão entender o seu papel como marido, mulheres que vão entender o seu papel como esposa, pais, filhos que vão entender o seu papel como filhos, pais que vão entender o seu papel como pais, mas não só entender, cada um vai lutar e clamar: Senhor, me ajude, não me permita desistir, e Senhor, me ajude para que eu possa cumprir isso, porque se eu viver a Tua Palavra, é o que a Tua Palavra nos diz, é bênção do Senhor, é bênção sobre as nossas famílias. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Não brincar.